Este livro aqui, Misery, Louca Obsessão. Este livro aqui me surpreendeu, principalmente seu final. Seu final é sensacional, tá? Então, se você gosta dos livros do Stephen King, fica até o final do vídeo, que este vídeo está muito bom para você. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixe o seu comentário. Qualquer uma destas ações ajuda muito o canal a crescer. Então, falando do enredo do livro, tá? O próprio nome do livro já diz do que vai se tratar, de como vai se desenvolver essa trama. Misery, louca obsessão. É exatamente disso que este livro se trata. De uma obsessão, de uma louca obsessão, de uma personagem por um outro personagem. Então, neste livro aqui, existem dois personagens principais. O primeiro personagem ali é a Annie Wilkins. O segundo personagem é o Paul Sheldon, tá? Então, o Paul Sheldon, ele vai sofrer um acidente e a Annie vai se deparar com ele acidentado lá, um acidente de carro, no caso. Só que as coisas vão começar a ficar estranhas a partir desse momento, porque ao invés de a Annie levar o Stephen King para o hospital, levar o Paul Sheldon, estou confundindo o nome do personagem com o Stephen King, não. Em vez dela levar o Paul Sheldon para o hospital, ou chamar uma ambulância para ele ir para o hospital, ela pega o Paul Sheldon e leva para casa. E quando chega na casa dela, as coisas ficam ainda mais estranhas, um pouco mais estranhas. Por quê? Porque meio que ela mantém ele trancado no quarto, ou seja, deixa ele em cárcere privado. E aí, por que será que ela fez isso? A primeira resposta dela ter feito isso, ter mantido ele em cárcere privado, é porque simplesmente ela é louca mesmo. Vocês vão ver que ela é totalmente louca, fora da casinha. Uma mulher... Vocês não vão, isso não tem explicação. Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que ela é completamente fora da casinha mesmo, tá? Então, a segunda explicação é que o Paul Sheldon, no livro, ele é um escritor muito famoso. E a Annie é fã do Paul Sheldon. Quando ela encontrou este homem acidentado, ela percebeu que era o Paul Sheldon e resolveu levar ele para casa e deixar ele trancado. Mas por que ela fez isso? Ela fez isso com o intuito de obrigá-lo a escrever um livro para ela. Não só um livro de uma personagem que ela ama muito, que é chamada personagem Misery. Essa Misery, ela havia sido morta pelo Paul Sheldon no livro anterior. Então agora ela quer que o Paul Sheldon escreva um outro livro para dar um jeito de ressuscitar essa personagem Misery. Então pensa, já começa a perceber que essa Annie Wilkes aí é zero total, não bate bem da cachola mesmo, tá? Então, para obrigar ele a escrever o livro, ela vai pegar e vai manter ele em cárcere privado, vai deixar ele preso ali mesmo, vai dizer, escreve esse livro aí, vai dar uma máquina de escrever velha ali para ele e ele vai ter que escrever lá e ele vai ficar com aquela pressão, escreve esse livro que senão você não vai ser solto, né? Se é que você vai ser solto algum dia. Enquanto o Paul Sheldon está sendo mantido em cárcere privado, algumas coisas loucas, terríveis, vão acontecendo com ele, tá? No caso, a Annie ele faz algumas coisas contra ele e ele mesmo tem que fazer outras coisas para poder sobreviver, né? Como, por exemplo, ela vai pegar e vai dar um balde de água suja para ele beber. Vai ter uma cena ali, no caso, que ele vai estar com sede e ele vai pedir ali para a Annie e a Annie vai estar brava com ele ali, furiosa com ele por causa de algum motivo, porque ela fica furiosa assim do nada. Tipo, ela tá bem, daqui a pouco dá um start, ela surta e começa a fazer umas paradas psicóticas, tá ligado? Então... ela pega ali, fica brava com ele e dá água suja para ele, a água da limpeza do chão. Tipo, ela estava limpando o chão, daí ela pegou aquele balde que tinha água sanitária, desinfetante, sei lá o que, pano sujo e fez ele beber aquela água, entendeu? Forçado lá, daí ele descreve o gosto daquela água, a sensação daquilo. Tipo, uma cena assim já começa a ficar meio estranho o livro aí, tá? E daí uma outra cena que vai acontecer, que também vai chamar a atenção, que é uma cena já pesada, é quando o Paul Sheldon vai ficar sozinho. A Annie Wilkins, ela pega e ela vai sair de casa, só que ela sai e deixa ele sem água, sem comida, sem remédio, sem nada. Então bate o desespero, ele começa a ficar com sede ali e tá alguns dias sem beber água. O que ele faz? Ele vai pegar e beber a própria urina, tá? Ele vai mijar lá no recipiente e vai ingerir aquela urina. Então já começa a ficar mais pesado o livro aí, né? Livro do Stephen King, né? Acontecem coisas assim que é só para quem gosta de ler mesmo esse tipo de livro aí. Então tem uma outra cena também que essa cena... Essa cena, quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Isso aqui é loucura. Eu juro pra vocês que eu fiquei assim, abismado, fiquei boquiaberto com essa cena, não sabia como reagir ao ler isso, tá? É uma cena em que a Annie vai ficar novamente furiosa, vai dar aquele start nela, assim,
e porque o Paul Sheldon aprontou uma com ela, que vocês vão descobrir ao ler o livro, em que ela vai pegar ali uma ferramenta e vai decepar um membro do Paul Sheldon. Isso mesmo, vai decepar um membro dele ali. Extrema violência esse livro, tá? Então vai ficar, e ele vai agonizar de dor e vai sofrer, e vai ser descrito, e você vai ler essa parte do livro aí, olha, já estou dizendo para vocês, estejam preparados para ler essa cena, porque realmente ela é bem pesada, tá? Agora, uma coisa interessante a falar desse livro ali é da máquina de escrever, aquela velha máquina de escrever que a Anne deu para o Paul Sheldon escrever o livro. Essa máquina, como ali o Paul Sheldon vai estar sendo mantido em cárcere privado, ele vai estar sendo obrigado a escrever um livro ali que ele não quer escrever, essa máquina meio que vai criar uma personificação na mente do Paul Sheldon, tá? Essa máquina vai conversar com ele, vai sorrir para ele, vai ser um sorriso banguelo, porque ali na máquina vai estar faltando a letra N, daí toda vida que ele olha para a máquina está sorrindo faltando um dente, é bem, chega até a ser engraçado, e por horas chega a ser meio estranho também, dá um certo medo ali, porque a máquina cria mesmo uma personificação, ela vira uma entidade ali no livro, tá? Apesar de terem dois personagens ali principais, essa máquina também vai aparecer ali como se fosse uma pessoa em determinados momentos. Uma outra coisa interessante para trazer aqui e falar desse livro para vocês, tá? É o porquê do Stephen King ter escrito esse livro, tá? O que esse livro significa para ele, o que foi para ele na vida dele esse livro aí, tá? E eu li algo interessante no blog Stephen King Brasil, tá? E resolvi trazer aqui para vocês porque eu achei bem interessante mesmo a explicação, tá? Só um momentinho que eu vou pegar o celular aqui. Vou fazer a leitura para vocês aqui do que está escrito no blog, tá? Do que está explicando aqui. King relutou por 2 décadas antes de revelar as reais motivações de escrever o romance. O livro seria um paralelo acerca de sua dependência às substâncias químicas. A personagem de Annie Wilkes seria a representação de sua dependência e o que ela fazia com seu corpo, castigando-o, fazendo-o se sentir desamparado, separando-o de tudo e minando qualquer tentativa de fuga. King disse que demorou para fazer tal revelação por não se sentir pronto e porque temia que isso desvirtuasse a história. Então vocês percebem aqui nessa explicação que o próprio Stephen King explicou que esse livro aqui seria parte da vida dele ali, que a Annie Wilkes representava o vício que ele sofria, tá? O vício que ele sofria ali em relação às substâncias químicas, tá? Álcool e drogas ali que ele consumia, que ele foi dependente químico durante algum tempo de sua vida. Ele explica que ele era mantido prisioneiro por esse vício, assim como o Paul Sheldon era mantido prisioneiro pela Annie Wilkes, tá? Ele não conseguia sair desse vício, assim como o Paul Sheldon não conseguia escapar da Annie. A Annie, no caso, mina todas as chances do Paul Sheldon ali tentar sair de casa, assim como o Stephen King sofria com o seu vício, né? Esse vício que tomava conta dele e minava todas as chances dele poder se livrar desse vício, tá? Até que depois ele conseguiu superar. Então ele levou algum tempo para explicar isso, mas ele explicou bem, ele deixou bem interessante essa explicação aqui quando ele deu essa entrevista, tá? Lembrando que eu tirei essa informação aqui do site Stephen King Brasil, tá? Uma outra coisa interessante também que vem aqui no Stephen King Brasil, também explica aqui o nome do livro, tá? A primeira tradução que foi trazida para o Brasil desse livro aqui, o livro se chamava Angústia. E agora, com essa nova tradução, ele significa ali, se chama Misery, louca obsessão, né? Misery, obviamente, ali faz referência à personagem principal dos livros do Paul Sheldon, que o Paul Sheldon escreve na narrativa. E louca obsessão é aquilo que eu falei pra vocês, né? A Annie Wilkes, ela é louca mesmo e obsessiva, né? Ela tem uma louca obsessão pelo Paul Sheldon e pela personagem Misery que o Paul Sheldon escreve, né? Então tá bem explicada essa questão. Uma outra coisa interessante ainda que eu vi aqui que esse livro era para ter sido escrito sob o pseudônimo do Richard Bachman. Para quem não sabe, o Richard Bachman é um pseudônimo que o Stephen King usava para escrever os seus livros mais obscuros, mais violentos, né? Como é o caso aqui do próprio Misery, né? Que tem essas cenas bem pesadas, cenas bem grotescas, assim, que te assustam um pouco, né? Só que esse livro foi escrito no nome do Stephen King mesmo, porque tempos antes haviam descoberto quem era o Richard Bachman. Haviam descoberto que o pseudônimo Richard Bachman pertencia ao Stephen King. Então não fazia mais sentido usar aquele pseudônimo e esse livro foi lançado sob o nome ali, com o nome do Stephen King mesmo. Agora, finalizando, quero dizer para vocês aqui que esse livro aqui, ele realmente me surpreendeu, tá? Me surpreendeu bastante, mas deixa eu explicar o porquê. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu comecei no ritmo bem lento, tá? Porque eu achei o livro bem lento ali. Antes das 100 primeiras páginas, esse livro não me agradou muito e a própria premissa do livro já não me agradava. Eu não conseguia achar algo interessante nessa premissa, então eu não conseguia evoluir nessa leitura, tá?
Mas quando chegou na página 100, esse livro aqui ele deu uma melhorada, tá? Ele deu uma turbinada ali e eu comecei a me interessar mais, né? Comecei a ler maiores quantidades de páginas ali por dia. Só que, meu amigo, vou te dizer a verdade, quando esse livro chegou ali mais ou menos na página 200, tá? Eu tô arredondando as páginas aqui, mas foi ali por perto da página 200, esse livro aqui ficou sensacional, ficou espetacular, tá? Esse livro aqui virou uma loucura total mesmo, tá? Você começava a ficar ali tenso, se perguntando o que vai acontecer com o Paul Sheldon, será que ele vai escapar, será que ele vai sobreviver, será que vão cortar mais um membro dele, será que ele vai morrer? Você fica ali agoniado com aquilo, tá? Você fica pensando na Anne, o que a Anne vai aprontar agora, o que ela vai fazer, como que ela vai maltratar o Paul Sheldon, será que ela vai morrer, será que vão prender ela? Você fica assim, querendo ler uma página atrás da outra, sem querer parar de ler esse livro, tá? E claramente aqui, na minha opinião, as cenas que mais chamam a atenção são as cenas em que a Anne Wilkins aparece. Por quê? Porque é a cena que você fica tenso, porque pode acontecer qualquer loucura a qualquer momento, porque a Anne, ela é totalmente louca, totalmente fora da casinha, então a qualquer momento pode acontecer uma coisa nova, de agonia, assim, que é horrenda, sabe? Mas é incrível, tá? O final desse livro aqui foi muito, muito acelerado e muito bom, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Qual a opinião de vocês sobre esse livro? Se vocês não leram, deixa aí se vocês vão ler. Explica aí pra mim, indiquem livros do Stephen King aí nos comentários, tá? E também, deixem o like, tá? Se inscrevam no canal. Qualquer uma dessas ações ajuda muito o canal a crescer, tá? Deixa eu indicar para vocês um outro livro aí, um outro vídeo aqui do canal. O vídeo sobre o livro A Longa Marcha do Stephen King que tem aqui no canal. Um vídeo que também ficou muito bom, tá? Espero que vocês assistam, vão lá e deixem o like que eu acho que vocês vão gostar. Deixem a opinião de vocês lá nesse vídeo, tá? E deixa eu pedir mais um favor para vocês, naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal, tá? Uma visualização de vocês em algum outro vídeo do canal ajuda muito este canal a crescer, tá? E eu fico muito grato com vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.